Oi, pessoal, tudo bem? Esperando o pessoal entrar. Tudo bem? Sou a Júlia Cavazini, sou assistente de mediação e programas públicos no MASP. Hoje a gente vai conversar sobre o trabalho no Diálogos, hoje no Diálogos na Cerva a gente vai conversar sobre o trabalho Amnésia, do artista Flávio Cerqueira. A nossa live ela vai durar de 15 a 20 minutos e depois eu vou abrir para a gente fazer perguntas e comentários. Eu vou só explicar que o Diálogos na Cerva é um projeto que já existia no nosso acervo antes da quarentena e agora a gente está transferindo ele para um formato online. Para quem quiser, a gente vai reprojetar algumas imagens aqui no Diálogos no Acervo. Quem quiser pode procurar essas imagens no nosso site do MASP. Então, se você procurar lá em cima Flávio Cerqueira, você encontra o trabalho Amnésia e aí vocês conseguem ver com uma qualidade um pouco maior, assim. Tem alguns dados também, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Além disso, a gente está fazendo hoje o Diálogos na Cerva porque é uma relação que a gente faz, uma maneira que a gente tem de conversar sobre essa imagem, sobre esse trabalho que a gente vai ter como tema dessa semana, né? Então, o MASP Desenhos, hoje a gente vai desenhar, essa semana a gente vai desenhar o Flávio Cerqueira, o trabalho Amnésia do Flávio Cerqueira. Então, aqui hoje a gente pretende conversar um pouco mais, dar um pouco mais de ferramenta, para a gente poder fazer esses desenhos, podendo interpretar de uma maneira mais com mais conteúdo e mais material. Além disso, todos os diálogos na Cerva são salvos e ficam no IGTV. Então, se vocês quiserem, a gente já tem outros trabalhos lá, a gente já falou de Dalton Paula, Pedro Figari, Maria Auxiliadora, e eu aconselho. Vou chamar agora a Amanda aqui, que é quem vai Cerqueira. Esperando ela entrar. Oi, Amanda. Olá, oi Tudo bem? Júlia, oi pessoal que está em casa, eu espero que estejam todos seguros e com saúde. Eu me chamo Amanda Carneiro, eu sou curadora assistente no museu e estou hoje aqui com a Júlia para falar dessa obra, Amnésia, que, como a Júlia já falou, mas é sempre bom relembrar, é o trabalho de referência para o MASP Desenhos em Casa dessa semana, em que adultos e crianças são convidados a fazer uma leitura, uma releitura, uma interpretação da obra a partir da própria obra. E a gente faz o Diálogos no Acervo relacionado ao MASP Desenhos em Casa, que é para a gente se aprofundar um pouco nos conteúdos, no material, nos métodos e modos de fazer desse artista, o Flávio Cerqueira. E daí acho importante lembrar também, né, Júlia, que as pessoas têm até domingo, às 11h59, Sim. para postar os seus desenhos. O desenho tem que ser postado no feed, não vale postar o desenho nos stories, porque é importante que outras pessoas vejam o seu desenho também. Então, se você posta só lá no stories, nem nós no MASP conseguimos ver o desenho e nem outras pessoas conseguem acompanhar a hashtag, que é importante marcar também, hashtag MASP Desenhos em Casa. Boa. Eu vou fechar os comentários para a gente começar. Tudo bem? Tudo Aí bem. no final eu abro novamente para a gente fazer perguntas. A gente tem a caixa de perguntas, então quem quiser pode fazer durante a fala também. Isso. Exato, a gente não quer ser antidemocrático aqui, fechando os comentários, Sim, mas é para o meu rosto aparecer um pouquinho também. E sim. vocês têm a caixa de perguntas, e no final a gente abre para esse diálogo. É super importante saber o que vocês pensaram e também ter as impressões e perguntas de vocês. Sim. Então anota a pergunta enquanto estiver rolando também para não perder, né? Porque é importante. Exato. Então, tá, então vamos começar. A gente começa falando de quem é o artista. Então, o Flávio Cerqueira é um artista que nasceu aqui em São Paulo. Ele está aí na foto, do lado da escultura dele. Ele nasceu em São Paulo em 1983 e atualmente vive e trabalha em São Paulo também. É bem bonito tê-lo no processo do MASP Desenhos em Casa e nesse contexto de discussão,
porque essa escultura, a Amnésia, é uma escultura muito querida do público frequentador do museu, sempre rende várias fotografias. E, e agora será legal também ver como vocês e quem acompanha o MASP faz uma releitura, né? Um desenho a partir desse trabalho. Também porque é sempre importante falar da produção de artistas vivos, de artistas contemporâneos. Eu acho que isso aproxima a gente do trabalho artístico. Para quem tem pretensão, aspira ou é artista, também revela o quanto essa é uma trajetória possível, que ser um trabalhador da arte não é assim uma coisa tão distante. E pode ser uma inspiração também, né? Um trabalho inspirador com um artista tão jovem pode ser uma inspiração para todas nós. O Flávio tem 10 anos de carreira, o que quer dizer que ele também é jovem em termos de produção, mas ele já conquistou espaços muito importantes em museus e outras instituições, né? Mas como o próprio acervo do MASP, esse trabalho sobre o qual falaremos hoje, esteve na exposição Histórias Afro-Atlânticas, uma exposição que o museu realizou em 2018. O trabalho do Flávio estava no núcleo de retratos e agora faz parte do acervo do museu. Foi uma doação do artista no contexto dessa mostra. E também vai estar disponível para vermos quando o museu retomar as atividades regulares, quando for seguro para todos nós retomar as nossas atividades regulares. Eu quero mostrar aqui um livro, que é um livro que o Flávio Cerqueira fez. Você tem uma foto, né, Júlia? Sim. Sim. O Flávio fez esse livro em comemoração aos 10 anos de carreira dele. É um catálogo que tem 2 ensaios e a reprodução de várias dessas esculturas. E ele também teve, como eu disse para vocês, na exposição Histórias Afro-Atlânticas. Então, é possível encontrar o trabalho dele aqui no núcleo de retratos, que inclusive estava bem próximo de um trabalho que a gente já falou aqui no Diálogos no Acervo e que, se vocês quiserem ver depois, está lá no IGTV, que é o Zeferina, né? Do Dalton Paula. O Zeferina, o trabalho é o Zeferina, o artista é o Dalton Paula. Ele tem um outro trabalho que eu gostaria de mencionar aqui, antes da gente entrar no trabalho específico desse Diálogos no Acervo, que é esse aí, que a Julia acabou de colocar para a gente ver, que é um trabalho chamado Uma Palavra que Não Seja Esperar, que, como monumentos e bustos, está numa área externa, nesse caso é em Kansas, nos Estados Unidos, e que revela também uma circulação internacional dos trabalhos do artista, né? Essa escultura, ela representa uma garota caminhando bem resoluta, tendo sobre a cabeça uma pilha de livros, e que pode nos levar a várias outras associações. Eu queria retomar uma aqui, uma associação ligada à memória, sobretudo as memórias que questionam narrativas não oficiais. Esse trabalho me lembra muito uma fotografia clássica do fotojornalismo da Dorothy Counts, que é em 1957 foi a primeira aluna negra a frequentar a Universidade de Harry Harding, nos Estados Unidos, e que no seu primeiro dia de aula ela foi atacada de maneira bastante racista por adeptos da política segregacionista de então, né, que proibia o ingresso de pessoas negras aos sistemas de ensino de forma universal. Só que aqui, ao contrário dessa situação, a gente vê uma outra representação. Essa garota sabe que tem o direito de estudar, ela se equilibra para fazer isso acontecer, com todos esses livros na cabeça, mas ela caminha muito decidida a adentrar esses espaços, né? Sim. É bonito você falar isso, porque ela tá sem o pedestal, né? Que seria essa coisa esse degrau que as pessoas colocam na escultura. Então, ela tá na grama, dá um indício de que essa menina, essa mulher, tá entre a gente, né? Ela percorre nosso espaço e ela tem um esforço e ela tá carregando tudo isso na cabeça e do nosso lado, assim.
Isso é uma característica importante você mencionar. Isso é uma característica das esculturas. Os pés das figuras representadas estão sempre no chão. Ele não trabalha com ele mesmo, né? Os museus depois fazem isso, mas ele não trabalha com a criação de um suporte que encaixe essa figura, né? As esculturas estão sempre, os pés estão diretamente ligados ao chão. No mesmo nível, né, que a gente. Exato, como você pode ver aí. Mas, ainda que eu esteja fazendo essa associação com a fotografia da Dorothy, os modelos que o artista utiliza para criar a figuração são pensados a partir de um repertório de imagens de memória do próprio Flávio. E aqui, em termos de material e técnica, ele se afilia a práticas anteriores ao modernismo, mas os temas são bastante contemporâneos. E aí, muito embora eventualmente ele utilize fotografias do instante do movimento que ele quer materializar, para estudar gestualidade, anatomia ou maneiras de comportamento do corpo, os trabalhos são esculturas, não são retratos, né? Então, tem essa dimensão figurativa, talvez retrate uma espécie de fragmento de uma ação, né? Que é como, por exemplo, esse momento que a garota dessa foto caminha, mas isso não... Enfim, é uma escultura, né? Não tem uma relação direta com fotografia. Eu ia te perguntar, porque os dois representam um instante, e o que você acha que tem como potência esse trabalho se não ser imagem, sim escultura? Tendo em vista que a gente acabou de falar que não tem um pedestal, né? Bom, muitas coisas. Eu acho que, em primeiro lugar, a prática da escultura tem sido muito menos realizada, digamos assim, em circuitos contemporâneos de arte. Então, ser um artista contemporâneo, trabalhando com escultura figurativa, tem, enfim, claro que um significado. E esse significado também diz respeito ao que ele faz em termos de, assim, a realização da escultura estava ao modernismo. Então... Amanda, travou um pouquinho. E agora? Essa escultura diz respeito... Eu disse que ela é anterior a práticas modernistas na arte, mas como ela tem essa dimensão figurativa e a figuração que ela faz trata de temas de memória, de histórias não oficiais, eu acho que isso atualiza a realização bastante contemporâneo, né? A realização, desculpa, travou mais uma vez. Eu tô aqui, eu não sei se se é a minha internet, se eu saio, entro mais uma vez, estou em dúvida. Não, tá funcionando. Foram só algumas palavras que a gente perdeu. Você falou que você tinha falado da parte do modernismo, em que tinha uma preocupação escultórica daquele momento, e o que isso reverbera no contemporâneo? Não, eu acho que é isso, ele atualiza, uma espécie de atualização da escultura para essa dimensão contemporânea da produção, justamente por conta da figuração, né? E do tipo de figuração que ele faz, quem que ele figura nesses trabalhos. Né? Sim. Perfeito. E essas esculturas são realizadas em bronze, um material que é considerado nobre e muitas vezes associado a uma tradição, como eu disse, anterior ao modernismo. Não raro foi associada à produção de monumentos públicos e bustos. Mas aqui essa escultura pública, ao invés de representar a figura de uma pessoa que foi considerada importante pela sua oficialidade em determinado período da história, ela justamente é o oposto disso, né? A criação de uma figuração de pessoas que também foram importantes em todos os períodos da história, mas que não tinham, ou que muitas vezes não têm, o seu retrato público, assim, em espaços públicos. As esculturas do Flávio são realizadas com a técnica da cera perdida, que é uma prática milenar, e é um método de produção de peças metálicas por moldagem.
Você que é formada em artes, Júlia, você quer falar para a gente um pouco o que é Pode ser. a técnica da cera perdida? Pode ser. A partir de uma peça de barro, né? Ou pode ser outros modelos também, pode ser gesso. A pessoa esculpe o que ela quer, o que ela tem interesse, e a partir disso cria um molde de silicone. Com esse molde de silicone, você tira, obviamente, o barro, e aí você coloca, você transforma no molde e coloca a cera, a cera quente dentro desse molde e tira essa outra escultura de cera. Faz os últimos detalhes e aí cria um outro molde talvez, do Flávio você tinha falado que era de cerâmica. Cerâmica. Você faz um outro molde mais resistente do que o silicone para essa escultura de cera. E aí despeja esse metal, alumínio, ferro que for derretido e esse ferro ocupa esse molde de forma que a cera derreta depois. Então você consegue fazer esse molde para alumínio. E você pode fazer uma tiragem maior e fazer outras esculturas a partir de um mesmo modelo que você produziu, né? Justamente, então o Flávio usa a memória dele para criar esses modelos, né? Que no trabalho dele são criados em barro ou argila, e que é coberto por silicone, depois, como a Júlia disse, coberto por uma espécie de contramolde em cerâmica, onde se derrama, nesse caso, o cobre líquido, né, em estado líquido. E aí, quando o molde é rompido ou derretido, se tem a escultura. Então, é necessário, depois disso, soldar as partes que foram fundidas e, por fim, fazer uma pátina, que é um processo de aceleração da oxidação do bronze e que também dá cor ao material. Essa que vocês estão vendo aí, preto, né? Mas ele também trabalha com uma cor um pouco mais marrom, digamos, uma coisa mais cobre mesmo, né? A imagem visual que a gente tem do cobre. O processo é bastante complexo, como vocês viram, né? Tanto pela explicação da Júlia como pela minha retomada, e exige uma prática muito dedicada, já que as formas finais não são assim tão visíveis ao longo do processo de elaboração, né? Então é um trabalho de artesania em que a manufatura é fundamental. E o Flávio, ele acompanha todo esse trabalho, né? É uma coisa que está aí muito ligada à produção dele, inclusive porque ele se dedica exclusivamente à escultura, nessa dimensão figurativa, e em torno dela o artista desdobra infinitamente uma mesma técnica, essa técnica da cera perdida, sim, e talvez por isso também ele alcance um nível estético e formal tão aguçado, como é sim, o que a gente pode ver na produção dele, né? E eu acho interessante também, desculpa, é que esses artistas que trabalham sempre com uma mesma técnica, a técnica passa a fazer parte do que é o trabalho, né? Então, você entender o que é o processo da cera perdida diz respeito ao trabalho também, né? O quanto é bonito o fato de algo que era mole, sem muita estrutura, quando ele trabalha, se torna uma escultura rígida, né? Algo que persiste o tempo, algo que vai estar no espaço público, né? Esse processo de ver a cera ser derretida por um corpo rígido ocupar, que pode ser visto em público, é bonito também pensar como a poética do trabalho, né? Nesse caso, embora seja rígido, você vê que as esculturas do Flávio têm bastante... Eu comentei, né, desse estudo da gestualidade, do movimento do corpo, do quanto isso também cria como se fosse um instante da ação, né? Em termos de referência técnica, eu acho que, sobretudo pelo uso do bronze e esse fazer que é muito artesanal, muito manual, as referências do artista alude aos trabalhos de figuras reconhecidas e bastante grandes assim da escultura, como Rodin, como o Giacometti, mas ele também cita como uma referência dele o Juan Munhoz. Mas em temas, em relação aos temas, ele se distancia bastante desses grandes e reconhecidos escultores, em favor de tratar
dessas memórias, dessa presença pública, dessas figuras negras, num diálogo bem interessante entre visibilidade e apagamento, né? E aí eu acho que esse é um tema que aparece com força em Amnésia, que é o Diálogos no Acervo de hoje. Então seria legal a gente olhar para esse trabalho. A Júlia colocou aí, esse é o Amnésia, que é uma escultura em bronze, como a gente falou, que é de 2015 também, foi realizada em 2015, e ela mede 1,35 m de altura, por 38 centímetros de largura e 41 centímetros de profundidade. Se a gente pensar no tamanho dela, ela retoma bastante a estatura de um garoto, né? Como esse que aparece aí. Então tem uma verossimilhança entre o tamanho de um garoto e o tamanho dessa escultura. Aqui o Flávio representa uma criança negra. Se você puder colocar uma imagem do rosto desse garoto, Júlia, justamente. Então a gente vê que é um garoto negro, né? Que tem os braços erguidos, né? E daí talvez valha voltar lá na outra imagem. Ele tem os braços erguidos, ele segura um balde, aí tá ótimo, segura um balde de tinta branca que ele despeja sobre a sua cabeça. A tinta escorre sobre o corpo desse garoto. Contudo, como é possível ver, sobretudo quando está ao vivo, aí é uma imagem legal, essa tinta não se impregna nele. Se você, e até dá vontade, se você tentar puxar, parece que vai sair assim toda essa tinta, né? E tem uma outra camada de significado aí do material em correlação ao tema, que é o bronze ser um material bem rígido, como a Júlia mencionou há pouco, mas o Flávio está lidando com temas ligados à fragilidade e a densidades psíquicas, né? Esse detalhe é importante para ver que a tinta ela começa muito mais expressiva nessa parte inicial do corpo, no rosto e no cabelo, mas ela vai se tornando mais rarefeita, digamos, ao longo da escultura, né? Pega o short, mas você vê que não pega em nenhum momento a perna, também por esse movimento, e cai esses respingos no pé, né? do representado, desse garoto representado. O Flávio diz que as cenas e as narrativas compostas nos trabalhos dele podem ser experiências pessoais, experiências que ele viveu, histórias ouvidas ou mesmo histórias que ele inventa, né? Ele é um pouco um contador de casos, digamos assim, nessas esculturas. Então é importante entender que as narrativas constituem um elemento fundamental para olhar para esses trabalhos. É comum que os trabalhos do Flávio retratem adolescentes, assim, jovens garotos e jovens garotas. É uma fase tão crucial na formação psíquica de todos nós, e bastante marcada pela criação de um sentido de autonomia de si mesmo diante do mundo. É uma fase da vida, em geral, complexa para todas as pessoas, mas acho que ela é ainda mais complexa para grupos que são marginalizados socialmente. E aí eu me pergunto, e pergunto para vocês também, se vocês quiserem responder, como criar uma autoidentificação positiva quando o mundo constrói para nós, pessoas negras, um arsenal de preconceitos que tentam inferiorizar a nossa existência. Eu acho que isso, em alguma medida, aparece nesse trabalho. Sobretudo porque há aí uma alusão a um processo político-ideológico vivido aqui no Brasil pelas populações negras, mas, claro, brancas também, que é justamente o processo de branqueamento das pessoas negras no Brasil,
uma história em que as imigrações europeias no século XIX tinham também a perversa função de tornar menos negra a população. Isso passa a ser adotado pelo Estado brasileiro após a abolição da escravidão com mais força, embora essas ideias já estivessem presentes ali no período final do sistema escravista no Brasil. Era uma política eugenista, né, que tinha como ponto de partida o incentivo à miscigenação, com a expectativa de que a cada geração a população brasileira passaria a ficar assim, progressivamente mais branca. Talvez o maior propagador dessa ideologia tenha sido o antropólogo e o médico carioca João Batista de Lacerda, que, inclusive, durante um congresso intitulado, curiosamente, digamos assim, para ser diplomática, de Congresso Universal das Raças, exibiu uma cópia de um quadro famoso para nós brasileiros, chamado A Redenção de Cã, que é um quadro de 1895, do pintor espanhol Modesto Brocos, e bastante conhecido por representar a imagem de uma família cuja avó negra agradece o céu pelo nascimento de um neto branco, né, fruto de uma relação interracial entre a sua filha, que é uma mulher negra, e um homem branco. Isso já foi bastante estudado, criticado e questionado por pesquisadores e intelectuais brasileiros, pessoas muito sérias, como a Lilia Schwartz, num livro chamado Espetáculo das Raças, e mais atualmente também isso tem sido revisto, sobretudo ligado aos processos de estudar a branquitude, de entender o branqueamento da população brasileira associado ao estudo da branquitude, em que a Aparecida Bento, também mais conhecida como Cida Bento, tem um artigo fundamental para quem se interessa por essa discussão, chamado Estudo sobre Branquitude e Branqueamento no Brasil, e que fica aí como uma referência para quem quiser se aprofundar nessa pesquisa ou quiser entender um pouco mais o contexto dessa formação ideológica eugênica que tomou conta do Brasil no final do XIX e que ainda hoje tem, como a gente pode ver no estudo da Cida Bento, reflexos, né, na nossa história e na maneira como nós, como população brasileira, enxergamos, né, a miscigenação e a demografia mesmo da nossa população. Mas a gente vê que essa figura representada em Amnésia, nesse instante capturado e eternizado aqui pelo artista na escultura, de alguma forma responde a isso, né? Trava um diálogo com esse processo que foi tão corrente no final do XIX e ainda hoje tem reverberações, porque essa história parece estar aí na escultura para afetar esse personagem, mas não o suficiente para que esse garoto deixe de se reconhecer como ele é. E aí eu acho que vale olhar um pouquinho para esse detalhe que a Júlia tem aí do lado dela. A gente vê a lata de tinta, por exemplo, essa tinta que o garoto despeja sobre o próprio corpo, mas que não tem tinta o suficiente para cobrir, né, toda a sua estatura. Então, é uma coisa que anuncia, assim, é quase como se essa pessoa fosse a última pessoa da história do Brasil a sofrer esse processo. A lata de tinta, ela não tem mais material para cobrir nem o corpo inteiro desse garoto, nem o corpo de outras pessoas. E aí eu acho que, como o bronze já serviu para registrar vários outros momentos históricos, isso não seria diferente aqui, né? O bronze revela esse processo histórico, mas é um processo que diz que, embora isso afete a presença desse garoto, ela não domina a identidade dele, né? A identidade dele nessa escultura é maior do que essa tinta branca que escorre sobre o corpo.
E é muito legal É, você falar isso, porque volta numa perspectiva de que a gente conversou no começo sobre o instante, né? O que, que seria essa escultura 15 minutos depois dessa ação, né? O que, que seria essa escultura 15 minutos antes, né? O balde estaria cheio, a gente não saberia a quantidade de tinta. Então tem uma coisa desse exato instante que conta uma narrativa muito potente para o público, né? aí eu acho que é o que a arte faz aqui, no caso com o Flávio Cerqueira, mas em outros momentos, que é abrir a nossa imaginação, a nossa capacidade de reflexão em torno de um resultado visual, né? De uma obra de arte, de um trabalho. Então, acho que tem o sentido que o Flávio apresenta e que está aí materialmente construído na escultura, mas tem também as leituras que a gente pode fazer a partir disso. É Sim. sempre importante considerar o contexto de produção do artista, o material que ele usa, as referências que Sim. ele traz no trabalho. Essas todas são camadas importantes de entendimento de um trabalho, mas aí depois entramos nós, observadores, como agentes. O que a gente apreende de um trabalho quando a gente vê e a que lugares esses trabalhos nos levam. Eles podem levar a memórias muito pessoais, podem levar a conexões com outros artistas, como eu apresentei aqui. Enfim, aí o trabalho se emancipa de quem fez e vai ganhando significado na cabeça de quem observa também. Né? Sim. Tem uma coisa que eu queria mencionar, que eu acho importante, que é o título, né? E que eu já ia esquecendo, mas não esqueci. O trabalho se chama Amnésia, que é essa palavra que dá título à obra, e amnésia quer dizer perda de memória, total ou parcial, né? E aí eu também penso que essa amnésia pode ser individual, mas ela também pode ser coletiva. E aí eu gostaria de ouvir vocês que estão assistindo a gente aqui, se vocês acham que esse garoto representado nessa obra sofre mesmo de amnésia, ou o que a amnésia, como título do trabalho, pode significar. Essa linda, que eu sou fã, escultura do Flávio Cerqueira, reafirma mais uma vez, porque parece que a gente precisa ainda, espero que um dia a gente nem precise disso, mas a gente ainda precisa reafirmar a importância de ter mais pessoas negras representadas em museus e instituições de arte, sobre a importância de histórias e narrativas que foram silenciadas na história e na história da arte, mas que elas nunca foram ausentes ou mesmo silenciosas, porque essas produções elas sempre existiram e sempre tiveram uma força, embora não tivesse o reconhecimento, e elas dizem respeito a mais da metade da população brasileira, que é negra, mas também diz respeito a essa outra parte, que é branca e que precisa saber dessas histórias, Sim. né? Eu acho que narrativas, artistas, indígenas, mulheres, e nesse caso em específico, que é disso que a gente está falando, negros e negras, precisam ser reconhecidos pelo trabalho que sempre fizeram e que tem reinscrito, eu acho que nas mais diversas formas e linguagens, histórias que não são histórias oficiais, que não foram oficializadas, nem na história da arte, nem nos livros didáticos, enfim. Eu acho que de autoria negra e representando uma pessoa negra, essa escultura é uma conquista para o acervo do MASP e eu acho que para todos nós que podemos agora observá-la, né? Sim, principalmente nesse contexto em que a gente está conversando sobre monumentos, né? Repensando os monumentos que a gente tem públicos. Ah, sim, isso é verdade, Júlia. Boa lembrança. Essa é uma questão que dominou as redes sociais nas últimas semanas.
de quem são as figuras representadas em espaços públicos. Tradicionalmente, essas figuras são ligadas à história oficial. A história oficial sem a crítica, uma história oficial, a crítica aqui também, enfim, Vem do mesmo quase lugar. sinônimos, mas essa história representou muito tempo heróis entre muitas aspas, porque várias dessas figuras foram construídas como heróis e elas têm passado por uma revisão que eu acho bem importante. A nossa leitura da história tem que partir de questões do presente, e se o presente problematiza a presença dessas figuras históricas em espaço público, isso deve ser acolhido como uma parte fundamental, eu acho que de um processo de reflexão sobre quais são as memórias que a gente quer resguardar, né? E como essas memórias são apresentadas para as outras pessoas. Os espaços públicos são espaços democráticos, por natureza, embora muitas vezes eles sejam cerceados, vão se criando cerceamentos para que eles sejam menos democráticos do que eles deveriam ser, mas lugares de trânsito onde as pessoas passam bastante são lugares importantes para a construção de uma memória nas cidades, memórias urbanas, e isso vai ficando na gente também. A gente olha para essas figuras e elas vão construindo o nosso repertório imagético, o nosso repertório de visualidade. Então, quando o espaço público tem formas diversas e plurais de expressão, eu acho que é uma coisa que todos nós ganhamos. O trabalho do Flávio Cerqueira tem uma dimensão de apresentação pública, vários trabalhos dele são apresentados em espaços externos, e eu acho que nesse aspecto em específico dialoga assim, com monumentos e bustos, e também pelo que eu falei, eu acho que pelo uso do bronze, que é esse material que foi, enfim, tão considerado como nobre, fazer uma referência, claro, quase que direta a esse processo. Ótimo. Eu vou abrir os comentários, aí a gente vê se faz algumas perguntas também. Tem algumas já aqui na caixa de perguntas. Esse artista consegue viver só da arte? Olha, ele vai fazer uma live amanhã. Aqui no Instagram do MASP, ele vai conversar com o curador Hélio Menezes, que foi um dos curadores da exposição Histórias Afroatlânticas. Os dois estarão em diálogo. Eu acho melhor que ele responda, mas me parece que sim. Me parece que ele consegue. Embora essa seja uma questão bem relevante, muitos artistas encontram dificuldade para viver dos seus próprios trabalhos, e essa é uma questão que a gente deve se colocar, de qual que é o valor que a gente dá para a arte e para o trabalho dos artistas, se numa sociedade como a nossa, que tem usado a arte para tantas reflexões, os artistas não conseguem viver do seu próprio ofício, que é um ofício como todos os outros. Os artistas também são trabalhadores. No caso do Flávio, é um trabalhador muito dedicado e assíduo. Ele fica todo dia no ateliê dele, no horário comercial, inclusive, fazendo essas esculturas. Então, sim, com certeza a questão aponta para uma coisa importante. Mas aí vocês podem ver a live amanhã e perguntar diretamente para ele. Ele, muito melhor que eu, pode responder com mais propriedade, né? Sim. Vamos ver o que mais tem aqui de comentários. Tem uma pergunta, seria uma alusão também aos peles negras, máscaras brancas? Escolha de uma cor branca com a tinta também? Eu não sei, eu não conheço esse movimento, os peles negras de máscaras brancas, você já ouviu falar? Não, não é um movimento, é um livro de um intelectual fundamental chamado Frantz Fanon. Esse intelectual, inclusive, escreve esse livro num processo que ele vive na Argélia. Ele é do Caribe, vai para a França, tem uma história toda do colonialismo presente na trajetória dele e na maneira como ele produz esse livro e outros, como o Condenado da Terra. Essa é uma reflexão bastante interessante. Eu acho que, em alguma medida, eu não tinha pensado, gostei muito da proposição dessa pessoa que falou. Em Peles Negras, Máscaras Brancas, o Frantz Fanon está
discutindo como o negro pode se reconhecer a si mesmo dentro de um sistema racista. Estou sendo bem genérica com Frantz Fanon, mas tem uma dimensão, ele era formado em médico, formado em psiquiatria, o trabalho dele tem um estudo bem grande com psicanálise, e o trabalho do Flávio Cerqueira também tem uma relação muito direta com essas densidades psicológicas, questões psíquicas. A gente vê nesse trabalho que está aí, mas em outros trabalhos do artista também, que vocês podem depois pesquisar. Essa é uma dimensão interessante. Então, gostei da proposição. Acho que pode estabelecer um bom diálogo de leitura, embora me pareça que o Flávio Cerqueira, ele mesmo, não esteja fazendo uma referência direta a esse título. Legal. Tem algumas interpretações do que seria essa amnésia. Então, por exemplo, que o garoto foi submetido a ter amnésia. Então, foi submetido a jogar essa tinta, talvez. Que mais? A amnésia não seria, no caso dessa obra, não seria uma não visão do racismo? Talvez esse sentido também. Não entendi muito. De socialmente as pessoas não reconhecerem o racismo como um problema. Sim. Eu acho que sim, eu acho que tem essa dimensão da amnésia coletiva. Eu acho que esse título suscita essas duas esferas, digamos, da amnésia que é coletiva e de uma amnésia que é individual, e qual é o peso dessa superestrutura social nos corpos e na psicologia, né, das pessoas que são afetadas por esse processo de amnésia coletiva. E sim, eu acho que o Brasil ainda hoje vive uma relação de negação de uma coisa que todo mundo já reconheceu, que é a existência do racismo e das desigualdades baseadas em raça, em que as pessoas negras e indígenas sofrem com um Estado que segue perpetuando práticas de discriminação, e isso, claro, é bem assim possível de aprender com um pouco de boa vontade pela maneira como essas pessoas estão, né, os lugares sociais que ocupam. Mas eu acho que é interessante também notar esses processos de resistência e como isso vai criando outras narrativas, histórias, e como isso vai aparecendo nas artes, né, nas artes visuais e nas artes em geral. Sim. Acho que tiveram mais comentários nesse viés também, do fato de ser uma representação também do mito da democracia racial. Legal, eu acho que, imagino, não sei se todo mundo sabe o que foi o mito da democracia racial. Essa expressão, ela se refere a um movimento que aconteceu aqui no Brasil no início do século XX, na primeira metade do século XX, sobretudo, mas que tem ainda hoje uma presença muito forte, embora já tenha sido combatido também, que é a ideia de que aqui no Brasil brancos e negros vivem em perfeita harmonia, para camuflar as desigualdades sociais que perpassam a vida das pessoas negras, né? Essa tese ficou muito reconhecida como prejudicial, né? E que foi bastante contestada, sobretudo com os movimentos negros da década de 70, e que conseguiram, depois, pela força da sua ação, implementar políticas nas décadas seguintes. Acho que sim, mas eu acho que também tem uma coisa interessante desse movimento que faz a escultura do Flávio Cerqueira, que é mostrar, eu acho que pela essa tinta que ele afirma muitas vezes que não adere completamente à pele desse garoto, que esses discursos eles não colam mais, eles já não colam mais. Uhum. Muito bom, muito legal. Agradeço de novo a conversa, sempre um prazer. E amanhã a gente tem a conversa do Hélio Menezes com o Flávio Cerqueira, né? Sim, amanhã tem essa conversa. Eu só queria uma última coisa, eu acho que a gente pode passar por todas essas imagens de detalhe da obra, porque são imagens importantes, eu acho, para as pessoas entenderem um pouquinho mais de perto como é que o Flávio constrói essa figura,
Então, a gente tem aí a imagem da tinta, mas a gente separou outros recortes. Então, é legal se atentar ao rosto desse garoto negro. Essa imagem é legal, é uma imagem do... Mas daí tem que ser um pouquinho mais devagar. Essa é uma imagem do trabalho do Flávio Cerqueira na exposição Histórias Afroatlânticas, aí no núcleo de retratos. Essa é enfim, uma vista da exposição, mas o que eu estava querendo me atentar é mais aos detalhes do trabalho mesmo, que depois as pessoas podem, claro, ver esse trabalho no site do MASP, como você mesma falou, né, Júlia? Lá tem uma imagem alta resolução, embora a imagem lá não tenha esses cortes em específico, então é legal ver, por exemplo, a gestualidade, o que é esse corpo, né? O que é o movimento desse corpo, prestar atenção também nos traços desse garoto, perceber como o Flávio constrói esses traços. É legal aqui pensar que todos esses traços que ele construiu para essa escultura foram feitos lá com aquela técnica que a gente explicou da cera perdida, então para as pessoas entenderem também um pouco da complexidade que é alcançar essa expressão numa técnica como essa, o que acho que valoriza a prática do Flávio, diz muito sobre como ele é muito exímio assim, na fatura dessas esculturas, né? Uhum. E aí também tem uma que é de costa, que eu acho que é legal também ver o cabelo do garoto. Então, isso aí é legal para vocês verem como é a construção dessas costas e como é esse cabelo. Acho que é uma coisa importante, tá? E aí, com esses detalhes, eu acho que vocês têm um pouquinho mais de referência para fazer os desenhos que eu já estou ansiosa para acompanhar. O Flávio também, vou fazer um spoiler aqui, o Flávio também está acompanhando esses desenhos. A gente sempre fica muito, muito, muito feliz com a participação de vocês. Não percam a live de amanhã, às 6 horas, com Flávio Cerqueira e o Hélio Menezes. É sempre muito bom, importante, legal ouvir o artista falando sobre o próprio trabalho. E ele vai estar com um curador muito, muito bom, um curador que é pesquisador e muito bom na pesquisa que faz e que acompanha o trabalho do Flávio há muito tempo. Então, eu mesma estou ansiosa por essa conversa e eu espero encontrar todos vocês lá também. Legal. Obrigada, Amanda. Até a próxima. Obrigada, Júlia. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. E até a próxima. Semana que vem tem mais diálogos no acervo. Não deixem de nos acompanhar. Sim. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.